O que acontece quando uma shoujo clássico dos anos 80 ganha uma adaptação nova onde a história é contada a partir do ponto de vista da vilã? No mínimo curioso, eu sei. Isso pode nos dar uma visão bem diferente de uma determinada obra e um rumo bem diferente da história principal. Pois é sobre isso que será o vídeo de hoje. Uma review do mangá Creamy Mami e a Princesinha Mimada, na visão de alguém que é fã do anime original, dando meu ponto de vista se esse mangá é uma boa apresentação para quem nunca assistiu o anime e se ele mantém sua essência. Oi, eu sou a Thay, gravo para esse chorume que chama de canal e também sou artista. E como descrevi no início do vídeo, hoje irei falar do mangá Magical Angel Creamy Mami e a Princesinha Mimada, que saiu em 2024 por aqui pela editora MPEG. E como alguém que é muito fã de Creamy Mami e que já assistiu o anime, eu irei dar minha opinião tendo em vista o anime original e se esse mangá apresenta bem e mantém a essência do material base. Se puderem, deixem o like caso gostem do meu conteúdo e se inscrevam para receber todos os vídeos novos. E vamos começar dando contexto de tudo, porque, afinal, o que é Creamy Mami? Mahou no Tenshi Creamy Mami é um anime de 1983 produzido pelo estúdio Pierrot e com designs icônicos de Takada Akemi, que já tinha certa notoriedade por ter trabalhado em Urusei Yatsura, porém mais tarde iria ficar reconhecida pelo seu trabalho em animes como Maison Ikkoku, Mahou no Stage Fancy Lala, Pletable e principalmente Kimagure Orange Road. O anime conta a história de Morisawa Yu, uma garotinha de 10 anos que um dia encontra uma nave espacial no céu e decide segui-la, sendo levada para dentro da nave. Ela acaba ajudando um amigável alienígena a voltar para casa e, como agradecimento, ele lhe concede poderes mágicos por um ano, onde ela pode usar como quiser. E nisso, ela tem a habilidade de se transformar numa idol de 16 anos. Ela também acaba conhecendo 2 gatinhos dentro da nave que ficam encarregados de cuidar dela, o Posse e a Nega. E enquanto ela andava na cidade com a nova forma dela de idol, ela acaba sendo encontrada por Shingo Tachibana, o principal líder da agência Pattern Productions, e acaba debutando como idol logo em seguida e ficando famosa do dia pra noite. Debutando entre aspas, porque de início ela não queria ser idol e muito menos ser famosa, mas acaba se acostumando e adota o pseudônimo de Creamy Mami na sua forma idol. Bom, apesar disso, ela também tem que lidar com sua empresa rival da Pattern, que está sempre tentando roubá-los, e também com uma das estrelas da Pattern, a Megumi Ayase, que frequentemente tenta derrubar ela. Já Magical Angel Creamy Mami e a Princesinha Mimada, ou como é chamada originalmente, Mahou no Tenshi Creamy Mami Fukigenao Hime-sama, foi lançado em 2019, totalizando 7 volumes, que foi finalizado em 2022. Originalmente, ele era um mangá digital sendo postado no Webtoon, porém mais tarde ganhou uma versão física. Ele é de autoria de Emi Mitsuki, e o mais interessante é que ela assistiu o anime na infância e quis trazer um ponto de vista diferente, colocando a antagonista Megumi Ayase como a protagonista desse mangá. Então, iremos ver tudo na visão da vilã. Antes de Creamy Mami entrar na agência, Megumi era a estrela daquele lugar e a idol mais famosa daquele momento. Mas claro que com o tempo a fama dela foi esfriando e a agência estava à procura de um novo talento capaz de superar Megumi e que principalmente tivesse uma energia mágica que cativasse os fãs. Até que um dia, Shingo encontra a Creamy Mami na rua e leva ela para a TV sem ao menos conhecer ela, nem sequer sabia se ela tinha talento e apenas pegou ela e levou para a TV porque achou ela bonitinha. Mas o que ninguém esperava é que ela iria ficar famosa instantaneamente e iria roubar toda a atenção que Megumi tinha, o que deixa ela bem irritada e tenta a todo momento derrubar Creamy Mami. Como eu disse, esse mangá se passa no ponto de vista da vilã, então tudo que vimos no anime original acontecem, só que de formas diferentes, tanto de forma cronológica quanto de forma narrativa.
porque o que antes era considerada a vilã, agora está sendo reinterpretada apenas como alguém que quer recuperar sua dignidade roubada. O mangá também fala muito da indústria de idols da época, pois nos anos 80, a cultura idol estava nascendo e tendo sua primeira ascensão. E nesse quesito, o mangá mostra muito bem a essência dessa época, além de todos os problemas da indústria, como a pressão para se manter sempre relevante, a forma como isso afeta as meninas agenciadas, as constantes disputas por atenção, a forma como as idols são vistas apenas como produtos descartáveis pelas empresas, e como o público só liga para as aparências e nunca para o talento do artista. Em nenhum momento a indústria é mostrada de forma romantizada, mas sim de forma realista. Ele mostra como a imagem pública é construída artificialmente e como as decisões são tomadas pensando apenas em marketing. Em vários momentos a gente vê a Megumi questionando o próprio valor e se ela realmente é talentosa ou se era conveniente para a agência naquele momento em específico. Isso adiciona uma camada bem mais madura que talvez não aparecesse com tanta força no anime dos anos 80 por causa do seu público-alvo. E uma coisa que eu achei muito legal é como o mangá mostra os bastidores com mais crueza. A gente vê reuniões tensas dentro da agência, decisões frias sendo tomadas apenas com base em popularidade e números, e principalmente como a chegada da Creamy Mami muda completamente o clima interno da Pattern. Antes existia uma certa estabilidade com a Megumi do topo, mas depois que a Mami surge, tudo vira uma competição silenciosa onde cada aparição pública parece uma batalha. A obra traz as duas personagens, tanto a Mami quanto a Megumi, com mais profundidade. De um lado, temos a Mami, que era apenas alguém que não queria ser famosa, mas simplesmente foi jogada do nada no meio dessa indústria, sem nenhuma experiência e vontade de estar lá. E do outro lado temos Megumi, uma idol que teve seus holofotes roubados por uma desconhecida que não tinha nenhuma preparação e não tem nenhum comprometimento com o trabalho. Enquanto que ela é taxada sempre como uma mimada e invejosa por querer que sua agência valorize por todo o esforço que ela teve para fazer a empresa crescer, porque se não fosse ela, a agência não seria o que é hoje. E é justamente aqui que o mangá começa a ficar interessante de verdade, porque ele pega tudo aquilo que a gente já conhecia do anime original e vira do avesso. Aquela imagem da Megumi como uma rival malvada vai sendo desconstruída aos poucos, mostrando que por trás de uma postura confiante existe uma garota extremamente pressionada por expectativas irreais. Ela não pode falhar, não pode demonstrar insegurança e, principalmente, não pode perder espaço, porque no mundo idol dos anos 80, perder relevância era praticamente estar fadada ao esquecimento. Inclusive, falo mais dessa parte no meu último vídeo. Outro ponto interessante é que a Creamy Mami aqui não é tratada como perfeita, muito pelo contrário. Na visão da Megumi, ela parece irresponsável em vários momentos, e isso cria um contraste muito forte com o anime original, onde a gente via a Mami sempre como alguém doce e carismática. No mangá, a gente entende que muitas atitudes dela são vistas como falta de profissionalismo por quem realmente está lutando para manter a carreira viva. Isso não transforma a Mami em uma personagem ruim, mas adiciona camadas que deixam o conflito muito mais humano. A partir de agora, irá ter alguns spoilers do mangá. Então, se você ainda não leu e não gosta de spoiler, recomendo pular por 1 minuto da tela. Nesse ponto da história, entra uma das decisões mais interessantes da autora em relação ao mangá. A partir do volume 2, o mangá começa a parar de focar um pouco só no presente e começa a mostrar o passado da Megumi, fazendo a gente entender melhor a frustração dela quando a Mami chega. Tudo começa no capítulo 13, na primeira audição da Megumi, onde ela estava prestes a desistir do seu sonho de ser uma idol. Mesmo não sendo aprovada pelos jurados, ela consegue uma chance graças ao Shingo, que tinha sentido uma aura mágica enquanto ela cantava. Então, ele fica encarregado de treinar Megumi, junto com uma outra garota chamada Ina Kawai, que é neta de um dos investidores da empresa, que também havia participado da audição. No meio do período de treinamento, sempre foi mostrado durante a obra a pressão que a Ina sofria de outras artistas da empresa.
Pois diferente da Megumi, que apesar de não ter sido escolhida, ainda assim ganhou uma chance por causa de sua voz, a Ina conseguiu tudo de mão beijada por causa da influência de seu avô, sem nem saber cantar direito. E o treinamento vocal que ela fazia na agência só piorava a situação. Por causa da pressão que as outras idols faziam na cabeça dela, ela acabou desenvolvendo uma inveja da Megumi, e quase usou da influência de seu avô para tirar ela da Patreon. Só não conseguiu fazer nada porque o Shingo impediu e questionou ela de ainda tentar usar da influência de seu avô, mesmo ela dizendo que queria parar de depender disso. Mas, após uma conversa com a Megumi, elas viraram amigas e decidiram fazer mudanças juntas para conseguirem debutar. Parecia que tudo havia dado certo entre as duas, até algo acaba acontecendo. Ina acaba indo dar uma saída num restaurante com as outras garotas da empresa e acaba ouvindo uma conversa entre Shingo e Megumi. Contextualizando, Shingo tinha ido tentar chamar um grupo de outra empresa para o debut da Ina, mas o presidente tinha oferecido uma quantia absurda para deixar os meninos participarem, até que esse tal grupo chega e começa a humilhar ele em troca de participar do programa. Daí a Megumi, que estava seguindo ele, consegue fugir com ele e ir para esse restaurante. E nessa conversa, eles estavam falando da empresa, e o Shingo acaba citando que só está se dedicando ao debut da Ina para conseguir debutar a Megumi. A Ina acaba ouvindo essa parte e fica completamente arrasada. Então ela acaba indo para um bar junto com uma das meninas. Chegando lá, as duas começam a conversar sobre a carreira e a empresa. Só que o que ela não estava esperando é que tudo isso foi uma armação para juntar a Ina com um monte de caras e fazer ela beber, para assim a empresa rival publicar uma manchete e manchar a imagem da garota. Felizmente, as fotos não chegam ao público a tempo, pois o pai do Shingo, que é o atual presidente da Patreon, acaba comprando as fotos, porém o debut acabou sendo cancelado. O mais interessante dessa parte é que ela muda completamente a forma como a gente enxerga a Megumi. Até então, no anime original, tudo que a gente sabia é que ela era uma idol orgulhosa que não aceitava perder espaço para Creamy Mami. Mas quando o mangá mostra esse período do treinamento dela, a gente entende que a história é bem mais complicada do que parecia. A relação dela com a Ina Kawai é um ótimo exemplo disso. No começo, parece que a Ina seria apenas mais uma rival, principalmente por causa da inveja que ela começa a desenvolver da Megumi. Mas com o tempo, a gente vê que, na verdade, as duas estão presas no mesmo sistema da indústria. De um lado, temos a Megumi, que teve que provar o tempo todo que merecia estar ali. E do outro lado, temos a Ina, que nunca foi levada a sério justamente porque conseguiu aquela oportunidade por causa da influência do seu avô. Isso cria uma dinâmica muito interessante entre as duas, porque apesar das diferenças, ambas estavam lidando com pressões enormes vindas da agência e das outras artistas. E quando elas finalmente começam a se entender e decidem trabalhar juntas para melhorar a situação delas dentro da empresa, parece que finalmente algo positivo vai acontecer. Porém, o mangá mostra que até mesmo seus próprios colegas de trabalho podem fazer algo para te prejudicar. O incidente no restaurante e a armação feita pela empresa rival mostram um lado ainda mais cruel da indústria. A Ina acaba sendo manipulada de uma forma extremamente suja, basicamente sendo colocada numa situação que poderia destruir completamente a carreira dela antes mesmo de começar. Uma única manchete poderia acabar com anos de esforço. Mesmo com o pai do Shingo comprando as fotos e impedindo que o escândalo viesse a público, o estrago já estava feito. O debut da Ina é cancelado e toda a preparação que ela teve simplesmente desaparece da noite para o dia. E isso não afeta só a Ina, como também acabou afetando a Megumi, pois ela ainda tenta manter uma amizade, porém a garota guarda rancor do que aconteceu e culpa a Megumi por tudo aquilo tá acontecendo. Ainda mais depois da Megumi usar a música que seria a música de estreia da Ina para fazer a própria estreia, como se a Megumi tivesse servido de tapa-buraco para a empresa. E é justamente aqui que o mangá começa a mostrar uma das camadas mais trágicas da personagem. Porque do ponto de vista da Megumi, ela não estava tentando roubar nada da Ina. Na verdade, ela só estava tentando agarrar a única oportunidade que apareceu depois de todo aquele período de treinamento.
Só que para Ina, aquilo parecia uma traição. A música, que originalmente seria o momento de estreia dela, agora estava sendo usada por outra pessoa. E mesmo que a decisão não tenha sido tomada pela Megumi, a mágoa acabou recaindo totalmente sobre ela. Esse tipo de situação é algo que o mangá trabalha muito bem, porque ele mostra como dentro da indústria idol, ninguém realmente tem controle total sobre a própria carreira. Muitas vezes, as decisões são tomadas pelas agências e as artistas acabam tendo que lidar com as consequências mesmo quando não tem uma culpa direta naquilo. No caso da Megumi, isso cria uma ferida que acaba influenciando diretamente na forma como ela se comporta no presente da história. Pois, depois das coisas que passou durante seu período de treinamento, o bullying que acabou sofrendo de outras idols da empresa e fake news que faziam sobre ela, mesmo assim, ela continuou forte para fazer sua carreira prosperar. E com o tempo, ela começa a desenvolver aquela postura mais fria e competitiva que a gente conhecia no anime original. Não porque ela seja naturalmente arrogante, mas porque depois de tudo que aconteceu com ela, ela entende que se não lutar pelo próprio espaço, outra pessoa vai ocupar esse lugar e a substituir. A Megumi passou anos lutando para conquistar aquele espaço. Ela teve que provar que tinha talento, lidar com fofocas, com rivalidades dentro da própria agência, com a perda de uma amizade importante, e quando ela finalmente consegue se estabelecer como a principal idol da Pattern, surge uma garota misteriosa que literalmente aparece do nada e toma todos os holofotes da noite pro dia. E pior ainda, uma garota que nem queria estar ali. Então, do ponto de vista da Megumi, aquilo soa quase como uma injustiça. Enquanto ela passou anos treinando, ensaiando e se sacrificando para conseguir reconhecimento, a Creamy Mami simplesmente aparece e recebe tudo aquilo instantaneamente. E é por isso que o mangá consegue transformar um conflito que no anime era relativamente simples em algo muito mais humano. No geral, é isso que eu tenho a falar. Mas afinal, dá pra ler o mangá mesmo sem ter assistido o anime? Na minha opinião, sim. Porém, tem detalhes que só quem assistiu o anime vai se atentar, como algumas referências que a autora coloca no final de alguns capítulos. Fora que também, você tendo assistido o anime, a leitura vai ficando mais rica, justamente por você já conhecer aqueles personagens e lembrar de vários momentos que aparecem na história. Porém, ainda assim tendo várias coisas novas que foram adicionadas por alguém que já assistiu o anime na infância e quis trazer uma visão diferente do que estávamos acostumados. Porém, mesmo sendo baseado em algo que já existe, ele também é acessível para quem não conhece absolutamente nada da obra original, pois ele apresenta os personagens como se a gente tivesse acabado de conhecer todo mundo do zero, explicando aos poucos as relações, o ambiente da agência e principalmente a dinâmica entre a Mami e a Megumi, sem exigir que você tenha assistido aos 52 episódios do anime original. Claro que quem já conhece vai pegar várias referências, paralelos e pequenas ironias narrativas que passam batido para quem é novo, mas isso não impede em nada a experiência. E eu acho que esse é justamente um dos maiores méritos desse mangá. Ele consegue existir como algo próprio ao mesmo tempo em que conversa diretamente com o material original. Não é só uma releitura preguiçosa tentando surfar na nostalgia de quem já gosta do anime de Creamy Mami. Ele realmente tenta propor uma nova discussão sobre a história, principalmente sobre como a gente enxerga antagonistas dentro de narrativas clássicas. E isso acaba levantando uma pergunta bem interessante. Quantas vilãs que a gente conhece em histórias clássicas seriam vistas de outra forma se a narrativa fosse contada pelo ponto de vista delas? Porque quando a gente acompanha a Megumi de perto, fica muito mais difícil simplesmente rotular ela como uma invejosa padrão que só existe para atrapalhar a protagonista. Aqui, ela é humana, falha, insegura e principalmente cansada de ser tratada como descartável dentro de uma indústria que só liga para números e popularidade. Então, finalizando essa análise,
Magical Angel Creamy Mummy e a Princesinha Mimada é um mangá que vale muito a pena, principalmente se você for fã do anime clássico, mas que é totalmente acessível para novos fãs, porque ele respeita a essência da obra original, ao mesmo tempo que tem coragem de questionar aquilo que a gente sempre aceitou sem pensar muito. E isso por si só já faz ele se destacar dentro desse monte de releitura que só existe para repetir a mesma história com uma roupagem diferente. E chegamos ao final desse vídeo. Obrigada a todos que permaneceram até aqui. E se puderem, não deixem de compartilhar o vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas. Enfim, até a próxima. Tchau!